Romanos 8, 28 a seguir, você vai encontrar que vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus. Porque aqueles que Deus antes conheceu, Deus também os predestinou. E aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou e glorificou. Vamos compreendendo isso aqui, comparando Escritura com Escritura, para que a interpretação ela seja exatamente da própria Escritura. Esse assunto ele pode ser falado como essa obra de salvação, né? Como que acontece esse plano salvador. E então você vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você ama a Deus, eu amo a Deus. Como amar a Deus? De boca qualquer um pode dizer, eu amo sim a Deus. Mas a Escritura nos traz a verdade. A Escritura traz todo esse testemunho, porque a Escritura ela é a palavra escrita. Perceba, o livro são palavras escritas. A palavra falada não contraria o livro. A palavra falada ela vai harmonizar. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Você é uma pessoa real, mas você também é uma pessoa física. Você tem um documento que vai descrever sua origem. Você está documentado. Então tudo se conecta, né? Você tem um carro, uma casa, um bem. O bem ele existe, mas ele vai ter uma escrituração. Ele vai ter algo legalizado. Assim a palavra de Deus ela é espírito e vida. Nós recebemos o próprio Espírito de Deus nessa nova aliança. E esse mesmo Espírito ele vai dar testemunho da Escritura. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos ensina todas as coisas. De modo que jamais o Espírito vai trazer o ensinamento contrário às Escrituras. Perceba que Jesus nunca negou as Escrituras. Ele disse, nem um tio e nem um jota da lei vai ser quebrado, vai ser cumprido. Tudo se cumpriu em Cristo. Afinal, Ele é a palavra. Então a Escritura está consumada em Jesus. Ele é o Amém. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a palavra completa de Deus. Mas então, pensemos nessas 5 coisas. Primeiramente, conhecidos por Deus, e então predestinados. Depois, chamados, justificados e glorificados. Agora, quando é isso? Onde? Como que essas coisas acontecem? É importante perceber o seguinte: predestinados. Quem foi predestinado? Perceba, aqueles que Deus conheceu também predestinou. Então esse conhecimento não se trata de onisciência, porque Deus conhece a todos. Ou seja, se Deus conhece a todos, Ele teria que predestinar a todos. Então esse conhecimento do texto não se refere à onisciência de Deus, mas se refere ao coração de Deus. Aqueles que estavam no coração do Pai, esses que são seus filhos, então são o DNA de Deus, são a essência do grande eu sou. Esses sim são conhecidos e predestinados. Por isso que você vai encontrar Jesus dizer: ninguém pode vir a mim se primeiramente não for ordenado por meu Pai. Primeiro tem que passar pelo Pai para poder chegar ao Filho. E então você não pode chegar ao Pai senão pelo Filho, e nem ao Filho senão pelo Pai. Não é isso que Jesus fala? Mateus capítulo 11, do versículo 25 a seguir, Jesus abre sua boca e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas
aos olhos dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e nem o Pai, senão o Filho, ou aquele a quem o Filho o fizer conhecido. João capítulo 1 vai declarar que a palavra foi feita carne, e Deus nunca havia sido visto, mas após esse cumprimento, Deus então foi plenamente revelado em seu Filho, Jesus Cristo, porque o unigênito do Pai, esse que habita no seio do Pai, esse o fez conhecer. O Evangelho de João vai começar seu primeiro capítulo dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O princípio da criação de Deus é Jesus, esse Filho Palavra. Isso não é um filho como um humano que precisa de uma mãe, ou seja, são dois seres se unem e formam um terceiro ser, né? Mãe, pai, mãe e filho, né? Uma trindade. A trindade de Deus, ela não pode ser dessa forma teológica que nos apresentaram nossos amados pais, mas a trindade de Deus, ela é bíblica e ela é dentro da compreensão dos próprios profetas e apóstolos, não algo teológico, mas Pai, Filho e Espírito Santo, numa revelação da palavra, a divindade vindo se manifestar, se revelando, se tornando conhecida. E isso não podia parar em Jesus, o Filho, porque dentro dele havia uma multidão de povos, dentro daquela semente, dentro daquele grão, havia centenas de centenas, milhares de milhares, e isso só pôde ser manifesto depois que ele se manifestou. Então, quando o Filho de Deus foi manifestado, que morreu e ressuscitou, ele então pôde trazer a vida eterna a muitos. Da mesma forma que na primeira criação, quando Deus criou Adão, de Adão Deus fez todos os homens que estão sobre a terra. E isso a gente sabe que é a primeira criação e que o pecado reina sobre a carne. E a consequência é a morte. Mas nessa nova criação em Cristo, ele também é chamado de segundo Adão. E de um só, então Deus traz todos os seus filhos. Em Adão vem a morte, e o que prevalece é a carne, essa procriação de filhos e filhos segundo a carne. Mas os filhos de Deus não são segundo a carne. Você não pode ser filho de Deus a não ser por Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, esse recebe o poder de ser feito filho de Deus. E esse poder é o Espírito Santo que vem sobre você. Se você crê, você recebe esse poder do alto. Por um Espírito, somos todos batizados, formando um corpo, que é o próprio Cristo, a igreja. Veja essa revelação dada a seus santos. Nunca, desde o começo do mundo, isso não tinha sido revelado como veio a ser agora a seus santos. Esse mistério que esteve oculto agora foi revelado em Jesus Cristo. E isso não parou na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo foi a que trouxe em si mesmo a revelação do Pai. Quem via a Cristo, via a Deus. Mas desde o Pentecostes que seus filhos começaram a ser manifestados, ou melhor, com a ressurreição de Cristo, porque ele tinha que trazer todos os salvos. Em Jesus anunciamos a ressurreição dos mortos,
Em Adão recebemos a morte, em Jesus a ressurreição. Mas voltando ao texto, o que você compreende por predestinados? Aonde que você é predestinado? Para quê? Veja, Efésios capítulo 1, versículo 10. Aqueles que ele conheceu foi predestinado nele. Efésios 10, 11. Nele sendo predestinado conforme o propósito daquele que cumpre todas as coisas, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, segundo o conselho da sua vontade. Deus toma conselho consigo mesmo. Ele não precisa de alguém para lhe aconselhar. Então Deus, antes de criar uma só coisa, Ele já existia. E todos aqueles que são eternos tinham uma preexistência nele. Se você pegar um grão, dentro daquele grão tem uma vida. E ali dentro tem todos que virão daquele grão. Esse é o mistério revelado, que o Filho que habitava ali no coração do Pai não estava sozinho. O Filho, Jesus, não estava só. Dentro dele havia essa multidão de povos, conforme ele disse a Abraão: olha as estrelas do céu. Agora veja, isso não se cumpre em Isaac, porque Isaac é carne. E você diz: mas Jesus não é carne, não? Não, ele se fez carne. Por que ele se fez carne? Para poder vencer o pecado, para poder resgatar a todos que estavam na carne. Mas os filhos de Deus são Espírito. Os filhos de Deus são gerados do Espírito. Jesus é a palavra. Ele não é carne e sangue, embora tenha sido manifestado na carne. A manifestação na carne foi para pagar o preço, matar a inimizade. Na sua carne ele pagou o preço para a nossa reconciliação. Tanto os do Velho Testamento quanto os da Nova Aliança, agora somos família de Deus. Veja a carta a Efésios capítulo 2. Veja como que nós somos predestinados. Nós que estávamos nele, nos pensamentos de Deus, seus pré-conhecidos, conhecidos de Deus, então predestinados na palavra. E o que é que uma semente gera? Por que é predestinado? Porque a palavra vai gerar a si mesma. A predestinação é isso. Você não tem o que fazer a não ser revelar seu Pai. Você vai revelar suas cores, sua origem. Você não é da terra. Você não é um membro de igreja, de uma denominação. Você é obra do Espírito Santo. Nenhuma religião pode deter você. Você não fica satisfeito com Moisés, porque a religiosidade, o farisaísmo, uma denominação não é a forma, não é a imagem de Deus, mas a palavra é. E a palavra é Cristo Jesus, esse novo homem. Você é predestinado na palavra e você é essa palavra viva. Essa palavra germina e o que isso culmina? Em Cristo. Cristo sendo gerado e formado em você. Aí está a predestinação. Chamados. Como é que chama? Uma voz. O som do Espírito. A voz é isso. É a palavra viva falando. E você diz: eis-me aqui. Aqueles que ele conheceu predestinou. E a predestinação se conecta com o chamado. É impossível você não ouvir a voz de Deus, porque isso é a predestinação. No tempo determinado por Deus, você vai ouvi-lo. É impossível você não ouvir a Deus, porque você estava nele. Então essa voz vai chamar e você vai ouvir. E é só você que é eleito. Os demais não vão ouvir.
Lázaro, sai para fora. Não é morto, saia para fora, mas é aquele que ouvia a voz do Filho de Deus. A hora vem e já tem chegado em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aqueles que a ouvirem. E quem são aqueles? Aqueles predestinados, aqueles conhecidos, predestinados e agora chamados. E quando você é chamado, o que essa voz faz com você? Essa voz te dá fé, e a fé faz o quê? Te justifica. E o que é justificar? Justificar é fazer você nascer pelo sangue. Justificados pelo sangue de Jesus, nós temos paz com Deus. A guerra cessa. Você agora tem paz. O que é paz? É a guerra da carne. Você agora não é mais carne. E ainda é porque está encarnado. Mas a carne não mais domina. Quando o Filho de Deus é gerado em você, a paz é estabelecida. O sangue de Jesus representa o quê? Quem é meu sangue? Meus filhos. O poder do sangue de Cristo é o poder de gerar filhos e filhas de Deus. O sangue do Cordeiro que traz uma roupagem nova é esse novo homem, gerado em verdadeira justiça e santidade. Aí está a obra de Deus, crer em Jesus. E essa fé gera um novo ser, uma nova criatura para vencer a velha. A paz é estabelecida quando ele vem. Veio ele e evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Efésios 2 nos traz essas revelações preciosíssimas. Você agora é família de Deus. O sangue de Deus veio sobre você. Essa voz traz essa fé. E essa fé gera, essa fé justifica o homem. Ser justificado diante de Deus é o que João diz. Você agora não peca, porque você agora não tem mais lei. Qual a lei? Se a natureza de Deus está nesse novo homem, como que você vai pecar se você é nascido de Deus? Nesse novo pacto não há mais pecado, o pecado foi vencido. Por que o pecado foi vencido? Porque na cruz isso foi pago. Na carne de Jesus o pecado foi abolido. Agora você não é filho de carne e sangue, você é filho do Espírito de Deus. Leia a carta de João. Sua primeira carta traz essa preciosa compreensão. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E o sangue não é só para nós, mas para o mundo inteiro. Jesus Cristo, ele comprou na cruz tanto os salvos quanto os perdidos. Por quê? Porque ele comprou o pacote inteiro. Mas ao comprar o pacote inteiro, ele não vai ficar com o pacote inteiro, porque existem os escolhidos aí dentro do mundo, e ele quer só os escolhidos, porque os outros não são dele. Não há como reconhecer a Deus se você antes não o conheceu. Não há como vir a Cristo se pelo Pai não foi enviado. João 17, o Filho recebeu o poder sobre toda a carne para dar a vida eterna. A quem? Aos que o Pai escolheu, aos que estavam no Pai. Jesus vai dizer em João 17, eu não oro pelo mundo, eu oro por estes e por aqueles que hão de crer em mim através da tua palavra. A vida eterna é conhecer a Deus. Isso quer dizer ser gerado de Deus. Conhecer a Deus é isso. Você estava nele, e então por estar nele você foi conhecido, e então predestinado, chamado, agora justificado e glorificado.
Quando essas coisas, isso está em pleno conhecimento, isso está em pleno acontecimento, a justificação te dá direito a entrar naquela compreensão de que Deus não se lembra mais, você não fez nenhuma maldade, porque você é uma nova criatura em Cristo. Como vai haver condenação aos escolhidos de Deus, se Deus o justificou no sangue? Não há nenhum pecado sobre você nesse novo nascer. Você nasce em verdadeira justiça e santidade. Ser justificado é não ter um só pecado diante de Deus, porque todos os seus pecados ficaram na carne. Me diga aí, você já ressuscitou em Cristo? Entenda essa linguagem do Senhor. A sua carne, o pecado está aí, mas você está morto? Ou você precisa entrar no caixão e ir lá para o cemitério para entender? Morto não é ir para o cemitério. Morto é estar na carne. O fato de você estar na carne, você está morto. Mas se você pode ouvir a voz do Filho de Deus, a ressurreição é chegada. Bem-aventurado e santo esse que tem parte na primeira ressurreição. Essa voz está chamando, trazendo essa justificação. Chamados, então justificado. E glorificado. Quando é que você vai ser glorificado? Ora, a glória representa o Espírito. A glória representa esse estágio final. Você é glorificado, como ele disse: Pai, glorifica teu Filho. E a voz diz: já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. A glorificação é sair da matéria. A glorificação é entrar em glória. Você vai para onde? Para a glória. Mas por quê? Porque você já foi glorificado. Perceba, aos que justificou também glorificou. O verbo está no passado, porque isso não se refere ao tempo. O problema é esse, as pessoas ficam limitando Deus a vir, ao tempo. Ah, mas Jesus vai vir. Não vem não, meu irmão, ele já veio. Ele evangelizou a paz. O mistério é revelado a seus santos. Cristo em você é a esperança da glória. A glória é Ele em você. O que necessita agora é simplesmente você deixar essa matéria. Já há um tabernáculo te esperando, não feito dessa criação, mas um glorificado. Você já está glorificado em Cristo e Cristo em você. Se você está nesse estágio final, então você vai dizer: Cristo vive em mim. Viver agora é Cristo e morrer é lucro. Deus abençoe a sua vida nesse precioso nome de Jesus. Entenda de uma vez por todas: conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Aí está as 5 coisas da graça, da salvação. Essas 5 coisas acontecem dentro do coração de Deus. Esse estágio de glorificação é onde o Espírito vem fazer morada. A obra toda foi consumada e agora Deus toma posse da sua propriedade redimida. Você é casa de Deus, você é a propriedade de Deus aonde Ele habita. A obra está consumada. O processo você entendeu. Você veio de um pensamento predestinado na palavra. A palavra fala, você é manifesto porque recebe fé. E então é justificado e glorificado. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém.